Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro nessa segunda-feira, que já amanheceu fervilhando em função dos acontecimentos que se deram nesse final de semana. Alguns deles dizem respeito ao futuro do inelegível, o ex-presidente da República. E no nosso encontro de hoje, eu vou ajudar a desmontar uma das estratégias de defesa do inelegível, que está sendo ventilada aí para todos os lados, mas que não vai funcionar não. Isso vai piorar a situação do inelegível. Eu quero abordar com vocês também o comportamento da Procuradoria-Geral da República. Uma reportagem que saiu no jornal Folha de São Paulo está nos dando conta que a PGR está querendo fazer uma inovação em relação aos inquéritos do Bolsonaro. Será que isso é positivo? Hoje eu vou sublinhar aqui alguns pontos muito importantes com vocês e vou tratar também de outros assuntos correlacionados a essa história toda. Antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora, o nosso portal ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Nunca se esqueça de dar o seu precioso joinha, o seu comentário, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, eu vou começar aqui com essa história aqui. O advogado de Bolsonaro deu uma entrevista essa semana que foi repercutida ao longo desse final de semana, inclusive pelos outros que vão figurar como réus nesses crimes todos que vieram à tona com os inquéritos que estão sendo tornados públicos. Nós ainda não conhecemos uma ínfima parte dos crimes que essa gente andou cometendo, até porque muitos dos crimes não deixaram rastros, eles conseguiram de fato apagar, conseguiram evitar que fosse formada alguma prova mais substancial. Mas o que já temos, gente, é um negócio absolutamente indefensável. Bom, mas o advogado do inelegível está tentando ali o milagre, está tentando defender o cliente dele. E para isso está sendo regiamente muito bem remunerado, diga-se de passagem. Ele deu essa declaração aqui na Globo News, que foi repercutida no Jornal Nacional, eu até critiquei aqui, porque eles não deixaram a continuidade do programa, porque na continuidade o Guedes, que é o jornalista que ancora ali também o programa com Andréa Sadi, deu uma sapecada nele com muita classe, né? Vamos lá. Ele direciona para ele mesmo. Terceiro ponto. Isso aí, ele está criticando o ministro Alexandre de Moraes agora, né, que seria impedido de estar nesse processo à frente desse inquérito, né? Imparcialidade objetiva. Alguém duvida da inimizade do presidente Bolsonaro com o ministro Alexandre de Moraes? Quero lembrar aqui para os ataques partem de Bolsonaro. Nunca vi o Alexandre de Moraes xingar o Bolsonaro. Não importa, então, Otávio, mas... Sim, como advogado, o Guedes fala assim, eu nunca vi o Alexandre de Moraes atacar o Bolsonaro. O advogado diz assim, mas não importa. Como não importa? Essa é a questão fundamental. Então é uma transmutação do direito muito esquisitona, né? Mas aí o réu escolhe quem vai julgá-lo. É só eu chegar ao juiz e dizer ele é meu inimigo. Quando essa inimizade começou, vou lembrar, ele ainda era presidente. Uhum. O advogado vem com somebody love, quando isso começou ele ainda era presidente. E aí? Que tem uma coisa a ver com a outra? Isso não altera absolutamente nada. A questão que o Código de Processo Penal veda é quando, antes de acontecer a demanda, já há uma inimizade entre o réu e o juiz da causa, quando eles anteriormente já eram conhecidos inimigos. E não era o caso de Alexandre de Moraes com Bolsonaro. A situação só começa a ficar mais exposta ou acontecer quando Bolsonaro começa a fazer ataques à Suprema Corte do nosso país, mirando ali na figura do ministro Alexandre de Moraes. Ele tentou no Barroso, mas o ataque foi generalizado, que atingiu, por exemplo, as falas que tinha ali o Roberto Jefferson, que atacava o ministro Barroso, o Daniel Silveira, que atacava o Fachin. O ataque era generalizado, e nas placas das pessoas que iam para as ruas, eles queriam mesmo prender todos os ministros da Suprema Corte, né? Agora, esse plano, essa linha de defesa do advogado de Bolsonaro vai funcionar? Não vai não, já vai ser explodida na sexta-feira. Na coluna do Paulo Capelli a gente vê. STF já tem resposta a Bolsonaro sobre pedido crucial contra Moraes. O que o Supremo Tribunal Federal já decidiu num pedido idêntico?
Por 11-0, os 11 ministros da Suprema Corte disseram, olha, esse argumento da suspeição e impedimento do ministro Alexandre de Moraes, ele não funciona. Exatamente pelas razões que eu estou acabando de conversar aqui com vocês. Então, é chover no molhado, vai tomar mais uma sapatada, e espero que essa decisão do Supremo Tribunal Federal seja muito abordada pelos grandes veículos de comunicação, para que a sociedade saiba como é que funciona essa questão do impedimento ou suspeição nos julgamentos aqui no nosso país. Aquilo que o Guedinho falou, que a gente acabou de mostrar aqui. Senão todo mundo ataca um juiz e vai escolhendo o juiz que queira que julgue a sua causa. Daí surge também uma situação que está sendo repercutida aqui no Brasil em relação ao comportamento da PGR. PGR prepara modelo controverso de denúncia conjunta em investigações contra Bolsonaro. Paulo Gonet cogita reunir casos da trama golpista, das joias sauditas e do cartão de vacina em peça de acusação. Só que tem um problema, gente. Eu tenho aqui uns 25 livros de 25 autores diferentes de processo penal. Eu peguei aqui um dos mais conservadores, que é o Fernando Capês, que está aí na televisão, foi deputado estadual pelo PSDB, enfim, a pessoa de direita, está sempre defendendo o Bolsonaro nos seus pronunciamentos. Nos livros dele, não tem, e nenhum dos autores, colocam ali a possibilidade de se pegar vários inquéritos e se fazer uma junção desses inquéritos para uma denúncia. Por quê? Porque cada inquérito tem uma lógica, tem um tempo, tem um número de pessoas diferentes, tem uma apuração diferente, que pode ter sido feita por policiais diferentes, por delegados diferentes. Então, essa conversa está uma conversa muito mole, uma conversa fora do direito. Se tem uma coisa que pode criar algum tipo de nulidade no futuro, é esse tipo de inovação, porque o Procurador-Geral da República não pode fazer um somebody love, não pode fazer ali um bolo com os confeitos que ele quiser, fora daquilo que está previsto na lei. Porque aí sim, o senhor Paulo Cunha, o advogado do Cunha Bueno, o advogado do Bolsonaro, vai poder arguir lá na frente. De onde o senhor tirou esse troço aí? Então, o que está na mesa do Procurador-Geral da República hoje é o inquérito das joias que já foi concluído. E não tem nenhum impedimento de ele oferecer a denúncia contra o chefe dessa Orcrim por esses crimes que eles cometeram só nesse episódio, ou nessa conjunção de episódios. E aí os outros inquéritos, na medida que eles forem concluídos, se tome as providências necessárias para cada um deles. Porque senão, basta a figura do inelegível ir cometendo crimes todos os dias, e a Orcrim cometendo crimes, porque aí nunca serão responsabilizados, porque aí sempre o Ministério Público, a PGR, vai ficar aguardando um inquérito posterior para poder fazer uma unificação. Espera aí, isso aí tem que ser discutido pela comunidade jurídica e tem que ser discutido também pelos veículos de comunicação. O que o senhor Paulo Gonet está sugerindo, se for verdade esse tipo de matéria, porque ele pode vir a público e negar, nós não temos nenhum entendimento sobre isso. O entendimento da PGR é que as pessoas cometeram crimes, chegando o inquérito aqui, a gente vai tratar os inquéritos como tem que ser tratados. Não tem nenhum tipo de inovação, não. Então, essa é uma questão que me chamou a atenção e que eu fui dar uma estudada, e eu acho que esse tipo de discussão agora ela é absolutamente inútil. O que o senhor Paulo Gonet e a Procuradoria-Geral da República tem que fazer é cumprir o papel, a obrigação deles. Não estão fazendo nenhum favor para o povo brasileiro, não. E nós temos que cobrar enquanto sociedade, os veículos de comunicação, aqui na internet, jornalistas, colunistas, todos nós temos que cobrar que ele cumpra o seu papel. Muitas pessoas pediram também para eu comentar o vídeo da Marinha. Gente, é um vídeo inútil, uma bobagem, uma coisa ridícula. Vocês acham que o presidente Lula, o governo federal, está vendo o videozinho da Marinha no meio dessa discussão? Está num outro patamar, a discussão está ali, no nível palaciano, no nível ali dos comandos das Forças Armadas. E são discussões sobre privilégios, sim, que os militares têm num país como o nosso, cheio de abismos sociais, cheio de iniquidades, que têm que ser expostos, têm que ser discutidos, sim. Alguém sabia que um militar aqui no nosso país se aposenta aos 50 anos de idade? É complicado. Então, quer dizer, é justo isso? A pergunta é justo isso? É justo se ter um privilégio de ter um militar que pratique crimes de qualquer ordem, ser expulso das Forças Armadas e continuar recebendo os seus soldos integrais através de interposta pessoa, no caso, a companheira, a mulher? Então, uma coisa absolutamente absurda. Existem outros privilégios também no Poder Judiciário, enfim.
todos eles poderiam estar sendo discutidos agora, para que se provoque as instituições para acabar com esse tipo de iniquidade, né? Enfim, então eu acho esse vídeo absolutamente inútil, eu acho que o Lula não está nem um pouco preocupado, o governo não está nem preocupado, isso aí está em outro patamar. Bom, e ainda estão repercutindo algumas situações que estão sendo expostas nesse inquérito do golpe. A coluna da Letícia Casado de hoje, do UOL, diz que tática do GSI foi usada para coagir delegados de casos de Bolsonaro, diz Polícia Federal. Eu comentei com vocês logo na primeira leitura do inquérito que o Ramagem, junto com o Heleno, coordenava a tal ABIN paralela. Eles montaram um núcleo para ficar difundindo notícias falsas através das redes bolsonaristas na internet, atacando várias figuras. E aí eles também estavam organizando um sistema para blindar os criminosos de ações do Supremo Tribunal Federal. Como? Estavam encomendando com a Advocacia Geral da União um parecer dizendo, olha, a ordem ilegal não se cumpre. E aí os policiais que cumprissem ordens do Supremo Tribunal Federal seriam processados. Então, gente, eles estavam montando uma arapuca absolutamente sórdida, bandida, vagabunda. E isso está no inquérito do golpe que está agora lá na mesa do senhor Paulo Gonet. E que não se mistura com o inquérito dos ladrões de joias. Gente, precisa ser advogado para entender isso? Que se uma quadrilha pratica um crime de estupro, e está sendo julgado pelo crime de estupro, o promotor de justiça ele tem que aguardar a solução de um caso de assalto a banco que aconteceu numa outra circunstância, em outra cidade. Então, gente, não há no Código de Processo Penal esse tipo de previsão. Então, eu estou muito preocupado aí com esse tipo de inovações que estão vindo à tona, né? Bom, está repercutindo ainda a falta de lealdade, a traição, a falta de caráter, a pequenez moral da figura do inelegível. E na coluna Hoje, do Lauro Jardim, ele começa aqui com o seguinte título: O Bolsonaro não carrega feridos. Gente, tem uma coisa pior para um militar, e essa é a versão que eles já estão percebendo de forma muito clara, diante dos princípios que eles são educados para respeitarem, ou seja, alguém deixar um soldado ferido para trás. Esse é o Bolsonaro, é o cara mais vil, o cara mais covarde, o cara mais abjeto. Assim que Paulo Cunha Bueno, advogado, Jair Bolsonaro passou a defender a tese que generais como Augusto Heleno e Braga Neto é que se beneficiariam do golpe, e não o ex-presidente, um grupo de aliados próximos, incluindo militares, voltou a usar uma definição que acompanha o capitão há muito tempo. Eila, o Bolsonaro não carrega feridos. Numa palavra, para se safar de problemas, o capitão vai deixando quem tiver em dificuldades pela estrada. Simples assim. O Tony de Paula deu uma entrevista aqui para o Jornal do Congresso Nacional, e simples. Bolsonaro disse que não tinha coragem de dispersar manifestantes, diz vice da bancada evangélica. O Tony aqui já tinha revelado o perfil dessa criatura, e o perfil está fazendo com que muitos militares entrem cada vez mais em conflito nesse momento. Militares reagem à defesa de Bolsonaro e encaram a estratégia como espírito de deslealdade. Bom, nenhuma surpresa no meio desse fronte, né, gente? Eles que se digladiem ao máximo para que o povo brasileiro saiba o perfil dessa rataria que esteve à frente do nosso país, no dizer dos próprios investigados. Eu fico por aqui, mais tarde a gente volta para repercutir o que está acontecendo nesse meio todo em relação ao futuro processual da figura do inelegível. Espero ter esclarecido aqui algumas dúvidas e voltamos na sequência, tá bom? Um grande abraço, tchau!